A gente fica pensando na obra do Senhor com muitos empecilhos, né? Tipo assim, chegou domingo, aí é hora de ir pro culto, aí você tá com dor de cabeça, tem coisa para fazer dentro de casa, tem visita, tem... Os crentes, de modo geral, eles sofrem esse desafio e essa tentação de não participar da obra do Senhor por algum motivo. Eu não estou com a roupa adequada, eu não estou interessado. São as desculpas. Porém, hoje eu quero trazer 3 razões para nós continuarmos na obra do Senhor e não se prender às dificuldades e continuar trabalhando para o Senhor. Já vimos 2 na pregação passada, lembra? Que a gente viu 2 razões e agora veremos 3. E a primeira razão é que Deus supre a nossa incredibilidade. Como assim incredibilidade? Por exemplo, chegasse uma pessoa aqui dizendo que ela conhece o segredo, né, o segredo de ficar rica. Apenas a senhora teria que confiar a ela R$100. A senhora ia dar esses R$100 a ela? Não. Não é uma pessoa que tem crédito. Eu estou dizendo assim, uma pessoa aleatória, uma desconhecida. Não, claro que não, né? Agora, se chegar aqui um parente da senhora, que a senhora conheça, e essa pessoa tem respeito, é uma pessoa que sabe administrar seus bens, e dizer assim, dona Francisca, se a senhora colocar R$100 na sua mão, na minha mão, eu lhe devolvo 150. Aí a senhora vai fazer o quê? A senhora agora vai considerar, não é que a senhora vai dar, agora a senhora vai considerar, porque é uma pessoa de credibilidade. E pensando no caso de Moisés, né, Moisés lá em Êxodo capítulo 4, Moisés, ele tenta rejeitar o chamado de Deus para salvar o povo do Egito, porque ele disse assim, quem é que vai acreditar em mim? Quem é que atenderá às minhas palavras? Ele diz assim, Êxodo capítulo 4, versículo 1, eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. E quando nós reparamos, né? Deus passou 400 anos em silêncio. Desde José até Moisés, Deus não falou nada para o povo de Israel. Aí imagine, a pessoa acabou de chegar aqui no nosso meio e disse, eu sou o profeta do Senhor e estou mandando você fazer isso. Como assim? Que coisa é essa? Quem lhe deu o direito disso? Como é que você prova que Deus falou com você? Como é que eu vou botar a minha vida em perigo por causa dessa palavra? Então, é isso, tá entendendo? Quando Moisés olha para si e traz esse argumento, então Deus responde. Olha, primeiro, o que Deus vai fazer com Moisés? Troquei aqui. Primeiro, o que você tem aí na mão? Um cajado, um bordão. Jogue no chão. Aí Moisés jogou e se tornou uma cobra. Segundo, esconde a mão aí. E quando ele escondeu a mão e tirou, a mão estava branca como lepra. E terceiro, ele disse, se eles não crerem nisso, então você vai fazer o quê? Você vai, aqui no versículo 9, se ainda não crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás a água do rio e derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue. Olha só, Deus disse a ele, você terá 3 sinais. Primeiro, vai transformar o cajado em cobra. Segundo, você mostrará lepra na sua mão.
e vai aparecer e vai sumir. Terceiro, você então transformará a água do Nilo em sangue. Estes 3 sinais são sinais muito importantes naquele cenário do Egito, porque a cobra era um símbolo da realeza. Na coroa do faraó ficava o quê? Uma cobra. Desse modo, a cobra era um animal de poder, um animal ali preeminente, um animal com um certo destaque. Já a mão leprosa, né, de Moisés era uma doença incurável. Então, um leproso naquela época era uma pessoa considerada pior do que morta. Ninguém tinha mais relacionamento com ela, ninguém chegava perto, não tinha cura. Quem tornava-se leproso ficava para o resto da vida e perdia-se tudo, exatamente tudo. E Moisés, fazendo isso, mostraria o quê? Que Deus tem poder até sobre as doenças incuráveis. Deus era mais poderoso que os deuses do Egito. Deus era o Deus que curava o impossível. Mas, além disso, o rio Nilo. O rio Nilo, o fato dele se transformar em sangue é algo muito curioso, porque o sangue em si já é algo estranho. Mas, para a cultura egípcia, o sangue no rio Nilo era a morte do seu principal deus, porque havia uma crença no Egito que este deus, o Nilo, ele criou então o mundo todo. E essa crença fazia com que a existência do Egito era mantida por causa do Nilo. E se a senhora pensar um pouco mais, né? Nós temos aqui esse rio, eu acho que é Piranhaçu o nome dele. A cidade ela cresceu ao redor do rio. Por quê? Porque a cidade se abastece do rio. Ela bebe dessa água, ela planta próximo, né, a vazante do rio. Logo, os egípcios eles dependiam completamente desse rio. Esse rio transformar-se em sangue significava o quê? Mataram o Deus. Acabou. Entendeu? Então, esses 3 sinais mostravam que Deus, de fato, era Deus superior e que ele estava com Moisés e que ele mandou Moisés e que Moisés, no caso, tinha autoridade de tirar aquelas pessoas do Egito. Então, as pessoas perguntariam, Moisés chegava lá, olha, vamos embora, Deus falou comigo e a gente vai embora. E ia falar para o faraó, liberta o povo de Deus. E aí eles iam perguntar, certo, com que autoridade você vem pedir isso? Como é que nós saberemos que Deus realmente mandou você? Aí ele ia fazer inicialmente esses 3 sinais. Isso aqui nos ajuda, irmãos, no seguinte: o fato de a gente lidar com as pessoas, o fato de a gente não ter credibilidade com as pessoas, precisa ser justificado ou auxiliado por Deus. E eu vou traduzir isso num dizer mais comum. Por exemplo, quando uma pessoa chega para você e diz assim, me prove que Deus existe. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar algumas experiências e mostrar para ela que Deus de fato existe. Talvez, mas a nossa maior credibilidade é justamente a própria ação de Deus, o nosso testemunho. Então, o nosso testemunho serve como essa ação sobrenatural, mas também Deus não deixou de agir na vida das pessoas. Desse modo, nós podemos recorrer a Deus para que Deus atenda, Deus dê credibilidade às nossas palavras e as pessoas possam crer no Evangelho. Então, traduzindo novamente, estou lá conversando com a pessoa e a pessoa não crê em Deus. O que eu faço? Eu vou orar para que Deus
este Deus que capacitou Moisés também me capacite. Que esse Deus que convenceu aquele povo, ele também convença estes que nós estamos lidando. Mas aqui, irmãos, a questão da credibilidade do cristianismo não é algo tão difícil. Às vezes, conversando com um e com o outro, nós recebemos também a crítica de que essas palavras podem não ser verdadeiras e que o que Jesus demanda para si é algo muito grande. E será que de fato ele ressuscitou? Bem, a Bíblia, a nossa Bíblia, é um testemunho, é um documento organizado e testado que aprova e comprova isso. Então, quando as pessoas pedem prova para crer em Jesus, nós já temos o suficiente. Aí a gente pode lembrar do caso de Tomé. Tomé disse o quê? A menos que Jesus apareça e eu bote a mão na ferida dele e no lado, eu crerei. Aí o que acontece? Jesus aparece e aí ele crê. Mas ele crê para terminar de provar que de fato Jesus ressuscitou e as palavras dele são verdadeiras. Jesus não precisa aparecer para todo mundo. Jesus já apareceu para as pessoas que deveriam aparecer. Eu vou traduzir de outro modo. Quando nós vamos andar de carro, nós exigimos que nos prove por A mais B que todas as peças do carro funcionam, que todas essas peças do carro servem para isso. Nós entendemos a complexidade da mecânica do carro? Não entendemos nada disso. Porém, sabemos o suficiente que aquele carro é seguro, que o motorista é uma pessoa de confiança e que nós podemos andar dentro dele e não morrer. Mas nós não saberemos muito mais a respeito disso. Nós só saberemos o suficiente para ir de um canto para o outro. Pronto. Porém, quando lidamos com Deus, nós queremos mais provas. Só que Deus já deu. Esse fato aqui, que Deus registrou, essa conversa com Moisés, isso aconteceu muito tempo atrás, e Deus realizou essa missão, e Deus comprovou. Então já temos a Bíblia registrando esses eventos e nos dando credibilidade. Então, se as pessoas precisam de credibilidade, elas precisam acreditar, aceitar esses dizeres. Mas eu posso pensar também numa aplicação para as nossas vidas, como cristãos, puxando aqui para nossas vidas. As pessoas, às vezes, são insubmissas à palavra de Deus. Essa é a verdade, sendo objetivo. São insubmissas. Está aqui a ordem de fazer um serviço. Por exemplo, é uma ordem nós fazermos discípulos. Jesus Cristo deixou essa ordem. Não é uma opção, é uma ordem. Pode ser que não tenhamos tanta habilidade em evangelizar, em ensinar um irmão a palavra de Deus, mas existe essa ordem, e além dessa ordem existem outras ordens. Porém, existe essa insubmissão, e essa insubmissão diante da palavra, a gente precisa questionar, ou precisa pensar: será que de fato eu preciso responder ou obedecer a essa ordem? Aí nós veremos: a Bíblia realmente é confiável? A palavra de Deus realmente é confiável? Ela se prova confiável? Porque se ela se prova confiável, desobedecer esta ordem é um crime, é algo arriscado. Está entendendo? Então, fica assim
essa questão. Mas a gente está pensando o quê? Obedeça, trabalhe na obra do Senhor, porque Deus suprirá a nossa incredibilidade. Logo, quando estamos lidando com os irmãos que não querem obedecer à palavra de Deus por algum motivo, nós não precisamos apelar para a nossa autoridade. Tipo assim, olha aqui Moisés ia chegar lá no Egito e diga, eu nasci no berço de Faraó, eu tenho autoridade. Foi assim que ele fez? Não. Ele chegou no Egito e usou a autoridade que Deus concedeu para ele, mediante a palavra de Deus. Logo, o nosso relacionamento com os irmãos, o nosso servir para com os irmãos, terá credibilidade, confiança, terá peso que nós diremos, as exortações para servir, de acordo com a palavra. Então, por que eu devo seguir o que a irmã está dizendo? Porque está alinhado com a palavra de Deus. E a palavra é confiável. Mas vamos continuar aqui. Nós vimos uma razão para trabalhar, para não cessar o nosso trabalho na obra do Senhor. A segunda razão é o seguinte: se Deus supre a nossa incredibilidade, Deus também supre a nossa inabilidade. Vamos montar aqui um caso. Estamos na igreja e não tem ninguém para louvar. E aí chega um irmão e pode dizer assim: as pessoas que sabem cantar, elas faltaram hoje. E agora? Não, já que não tem ninguém que cante, vamos apenas ler a Bíblia, fazer um devocional e ir embora, ouvir a pregação, né? Bem, se não tem ninguém que tenha a habilidade de cantar, então os que não têm habilidade, que guiem o louvor, mesmo não tendo habilidade. Por quê? Porque Deus supre a nossa falta de habilidade. Veja aqui o que acontece com Moisés. Verso 10. Moisés, depois de Deus dar aquelas provas, o que Moisés faz? Ah, Senhor, não, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que o Senhor falou comigo. Eu sou pesado de boca, minha língua é travada. Aí o que Deus responde? E aí? Você é pesado de boca? Alguns vão dizer assim: Moisés era gago, Moisés gaguejava quando falava, era isso? Ou Moisés não tinha habilidade de usar palavras eloquentes, rebuscadas? Bem, Moisés sabia escrever muito bem. Ele foi criado na melhor parte do Egito, dentro da casa de Faraó. Porém, esse pesado de língua pode ser muitas coisas. O que não pode é ser uma barreira para a obra do Senhor. Por que não pode ser? Deus responde, verso 11: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o que vê? Quem fez o cego? Não sou eu? Vai agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Olha só que coisa. Não, eu não vou pregar não, porque eu não tenho versículos memorizados, eu não sei responder as perguntas, eu sou nervoso, eu conheço pouco da Bíblia. Não interessa. Deus não está contigo? Tá. Deus não é o criador de tudo? Sim. Então pronto, tu vai. É isso que Deus faz com Moisés. E isso, irmãos, é algo muito encorajador. Olha só, se fosse a minha habilidade, eu, diante do desafio do ministério,
era algo que eu desistiria logo, porque, assim, convenhamos, há pessoas que falam muito melhor do que eu, são mais compreendidas do que eu, são pessoas com peso maior na voz. Pensando até na minha questão, né? Tem homens com voz de locutor, com voz pesada, voz grossa, né? Poderia ocupar. Pensando aqui no ato de fala. Mas a habilidade em si, irmãos, ela não é justificativa na obra do Senhor para ficarmos de braços cruzados. Não é. Eu não sei evangelizar. Não tem problema. Eu não sei abrir uma porta de uma igreja. Eu não sei dar um conselho. Eu não sei orar. Não tem problema. Deus usa assim mesmo. E conhecer esse Deus, irmãos, que supre as nossas faltas de habilidade, realmente tira esse peso. Por quê? Podemos ser pesados de língua, mas Deus é o Criador da comunicação. Podemos ter força nenhuma, podemos ser fracos, podemos ser medrosos, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que toda a criação treme diante dele. Se nós que não temos isso, mas temos o Deus que tem tudo isso, é melhor que alguma pessoa que tem mais ou menos algo disso. Não sei se eu confundi ou dei para entender, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: mesmo que não sejamos os mais habilidosos, nós conseguiremos fazer a obra do Senhor, porque o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, está conosco. Podemos ter uma pessoa extremamente capacitada conosco, um cara eloquente, convincente, um músico profissional, uma pessoa envolvida, ativa, mas sem Deus não adianta de nada. Podemos ter um punhado de gente sem habilidade nenhuma, mas com Deus nós poderemos, vamos usar aqui a ilustração do Egito, né? Abrir o mar vermelho, de modo figurativo. Então, irmãos, precisamos lembrar de olhar para Deus. É Deus que nos capacita, é Deus que está conosco, é Deus, não é outro, é Deus. Certa vez, não sei se eu já compartilhei essa história aqui, mas teve um jovem que veio conversar comigo sobre o ministério. Ele almejava o ministério e ele ficou muito intimidado, porque ele queria ser pastor, mas via muitos defeitos em si, via falta de habilidade em muitas áreas, em áreas cognitivas. E aí ele, confessando isso para mim, essa briga que existia dentro de si, aí ele perguntou: o que você acha? Eu digo: eu acho que você está capacitado. Aí ele: como assim? Eu estou dizendo que eu não me acho capaz e você acha que eu estou capacitado? Eu digo: exatamente, porque se você achasse que tinha capacidade, você estava incapaz. Porque não é nós, irmãos, não é nós, não é a minha força, não é a minha inteligência, é Deus que faz essa obra. E se nós tivermos o orgulho de ir à frente, né? Não, eu vou, eu faço, eu tenho condições, então você está desaprovado, porque você não tem Deus. Você não está, na verdade, não é que tenha Deus, mas você está rejeitando a Deus nesse momento, né? Pensando só em si mesmo. E isso também nos ajuda a evitar aquelas desculpas, né? Não vou servir aqui ou acolá, porque eu não sei fazer, eu não sei, né? Mas se Deus te chamou para isso, faça.
Não interessa, faça. Não olhe para a sua habilidade, olhe para o chamado de Deus e para Deus que está nos capacitando. Será que Deus vai nos colocar em uma coisa em que nós não conseguiremos fazer de modo nenhum? Será que Deus nos dará chamados que nós não teremos nenhuma contribuição? Será que Deus será tão injusto assim de colocar 10 milhas para a gente andar se a gente não consegue andar uma? Não, irmãos. Se Deus nos chamou para andar 10 milhas, Ele vai nos capacitar para andar as 10 milhas, mesmo que não tenhamos andado ainda nenhuma, mas Ele vai nos capacitar. Então precisamos olhar para isso e jogar fora as desculpas. Não vem com desculpa não, olhe para Deus. Deus nos capacita. Nós devemos trabalhar na obra do Senhor, porque Ele supre nossa incredibilidade, a nossa inabilidade, e Deus supre nossa indisponibilidade. A gente poderia pensar assim: pronto, Deus agora tem tudo. Moisés queria fugir de Deus de todas as formas, mas Deus deu aqui várias razões, supriu todas as áreas, não é isso? Agora Deus chegou no coração. Olha o que Moisés vai dizer para Deus, versículo 13: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Olha só a resposta de Moisés: Não, Senhor, eu não quero ir não. Envia qualquer outra pessoa, mas não envia eu não. Estava enrolando aqui e tudo, mas no fundo, eu não quero ir não. Deus até esse momento estava ali, né, tratando lado a lado com Moisés, suprindo todas as áreas, mas chegou agora, meu amigo, olha o que acontece. Então Deus se irou, acendeu a ira de Deus. Por quê? Essas áreas, tudo bem, Deus está tratando ali com você. Agora você não querer servir? Não, aí já é demais. Uma coisa, irmãos, é termos falta de habilidade, Deus sopra. Faltar credibilidade, Deus sopra. Faltar isso ou aquilo, Deus sopra. Agora rebeldia, isso é pecado. E aí Deus se ira. E Deus se ira com razão, porque isso é rebeldia. Deus está convocando Moisés e Moisés tenta fugir de Deus. Mas aí o que acontece? Você vai mesmo assim. E aí, dentro dessa questão da fala de Moisés, né, dele ser pesado de língua, Deus disse assim: Arão vai com você, certo? Ele vai falar por você. Você fala a ele e ele fala por você. O que ele diz aqui no verso 16: Ele falará por ti ao povo, e ele será por boca, e tu serás por Deus. Toma o bordão na mão, como o qual há de fazer os sinais. E pronto. E aí encerrou a conversa. Então assim, nós precisamos pensar se de fato a razão de não querermos servir a Deus não está dentro de nós. Às vezes, como a senhora disse, né, no início, as pessoas ficam arrumando desculpa. Não vou para a igreja por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Mas se peneirarmos, no fundo é o quê? Ao coração. Muitas vezes é isso. Estamos se apoiando nessas desculpas, mas é o quê? Rebeldia. Não queremos se submeter à ordem de Deus. E aí, isso aí é ruim. É ruim. E aí, esse motivo, essa razão,
vem para nos dar um certo ânimo. Por quê? Porque mesmo na nossa rebeldia, Deus supre. Não existe, vamos aprender isso, não existe ninguém que possa resistir à vontade de Deus. Aquele irmão ali está sendo rebelde, por enquanto, mas ele não passará muito tempo assim. Se ele estar assim, Deus está trabalhando com ele alguma coisa, mas ele não vai permanecer para sempre assim não. Ninguém consegue resistir à vontade de Deus. Até a nossa rebeldia, Deus supre. Deus supre nesse sentido de contornar a nossa indisponibilidade. A nossa agenda está cheia, não tenho tempo não para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Não tem problema não. Deus vai dar um jeito na tua agenda que vai ter muito tempo para você fazer isso. Não se preocupe com isso não. Você está teimando, mas você vai obedecer. Deus vai fazer você obedecer, mesmo que você não queira, mas você vai obedecer. Isso, irmãos, é um ânimo. É um ânimo para mim, porque eu me vejo muito como Moisés, com muitos defeitos, com muitas faltas, mas também como uma pessoa indisposta para a obra do Senhor. Vamos ali falar com aquela pessoa, e eu sei que eu preciso falar com aquela pessoa, mas eu fico resistindo. Mas Deus vai lá e me constrange, e eu acabo falando com essa pessoa. Eu não estou tendo tempo para orar, estou fazendo muitas coisas, correndo com isso, aquilo, estou dando atenção a coisas importantes. Aí de repente cai uma doença, você não consegue sair da cama. A única coisa que você faz é orar. Deus arruma o tempo, mesmo que você não queira, mas Deus arruma. E assim, irmãos, olhando aqui para a questão de Arão, Moisés, pense só, Moisés recebeu esse chamado por Deus, né? Você vai para o Egito. Aí Moisés resistiu até não conseguir mais. E Deus manda Arão. Bem, se Moisés fosse sem esse apoio de Arão, eu fico imaginando que no início ele teria alguns, vamos dizer assim, privilégios a mais. Mas porque ele foi resistente, ele perdeu esses privilégios a mais. Lembre-se, a obra do Senhor não para. Mesmo com a nossa indisponibilidade, a obra do Senhor não para. Quem perde somos nós. Desse modo, vamos pensando aqui no caso de Moisés. Moisés, vai lá. Aí Moisés, não vou não, quero ir não. Aí você vai. Vou citar um outro caso. Dina está estudando Juízes, e aí existe na Bíblia uma juíza, o nome dela é Débora. E Débora convocou um certo judeu para libertar o povo. Só que ele disse: eu só vou se você for. Aí o que acontece? Débora disse: eu vou, mas Deus vai tirar a honra de você vencer a batalha, e vai dar uma mulher, Jael. Aí Jael pega o comandante do exército inimigo que estava fugindo da guerra e mata Jael, e mata esse comandante. Então quem ganha a guerra? Uma mulher. Matou o comandante. Uma mulher foi mais honrada que um homem na guerra. Por quê? Porque este homem resistiu ao chamado de Deus. Esse homem quis se apoiar mais nas figuras humanas do que em Deus. Então, a obra do Senhor não para. E nós não temos como escapar dela. Nós vamos servir a Deus, quer queira, quer não queira. Nós vamos servir. Deus vai suprir até nossa indisponibilidade. Mas quem vai perder? Somos nós.
Existe ali aquelas pessoas para a gente pregar o evangelho, mas eu tenho vergonha, eu não quero ir não. Quem está perdendo é você. Mas Deus vai usar ainda a tua vida, de algum modo a gente vai pregar o evangelho, a gente vai anunciar a palavra de Deus, mas nós estaremos perdendo esse privilégio. Tem um missionário tal, a gente poderia contribuir para ele e etc. Mas eu queria guardar o meu dinheiro e usar em alguns afazeres, ou se não, em certas alegrias. Bem, quem está perdendo somos nós. Aqui na igreja, vamos limpar aqui a igreja. Não, mas eu não vou não, que cansa, etc. Novamente, quem está perdendo somos nós. Mas Deus vai suprir a nossa insubmissão, a nossa indisponibilidade. Não quero ir. Não tem jeito não, meu irmão. Você não tem como fugir não. Você vai. De um jeito ou de outro você vai. Pode ser que não vá hoje, mas você vai. Não quero ir para a igreja não. Tu é crente? Você vai. Não se preocupe não, você vai. Se você for crente, você vai. Deus vai pesar. Tem uma história de um cidadão na terra que eu nasci. História antiga. Esse cidadão, ele era da igreja, muito envolvido, e de repente ele saiu da igreja, começou a abandonar a família, e isso em poucos dias, sabe? Coisa rápida. Estava na igreja servindo, de repente, bum! O homem virou de cabeça para baixo. Aí imediatamente aconteceu um acidente de moto e o homem morreu. Aí todo mundo ficou olhando assim. Rapaz, se nós não queremos ser as ferramentas de Deus, não se preocupe não. Deus vai levar para si. Por quê? Porque não temos como resistir à vontade de Deus. Deus supre a nossa indisposição. Deus vai suprir. Mesmo que a gente não queira obedecer, mas Deus vai fazer a gente obedecer. De um jeito ou de outro, nós vamos obedecer a Ele. Então, irmãos, até agora nós vimos nesse culto 3 razões, mas no todo vimos 5 razões. Deus supre a nossa incapacidade, Deus supre a nossa ilegalidade, Deus supre a nossa incredibilidade, Deus supre também a nossa inabilidade e a nossa indisponibilidade. Deus supre tudo, meu amigo. Não tem como fugir da obra de Deus. Isso parece terrível, né? Deus está me perseguindo. Não, calma aí. Pelo contrário, Deus é tão bom que nós não ficaremos para trás na obra dele. Mesmo que a obra dele não para, e às vezes a gente se acha, vamos dizer assim, fadigado ou sem ritmo para acompanhar a Deus, mas se preocupe não. Deus sempre vai dar um jeito de a gente estar acompanhando Ele, aproveitando esse serviço, se envolvendo. Aí a gente olha assim para as barreiras aqui dentro da igreja. Queríamos fazer isso, mas não temos condições, não temos gente. Não se preocupe não, Deus está conosco e é tudo que nós precisamos para fazer a sua obra. Não precisamos de mais nada. Não estou dizendo que não somos importantes nesse projeto, nessa obra, não é isso. O que eu estou dizendo temos o suficiente, porque temos Deus. Deixa eu fazer só uma conclusão e uma aplicação. Eu costumo ouvir em algumas igrejas o seguinte dizer: eu não vou evangelizar, eu não vou falar nada sobre a Bíblia para o irmão, não vou exortar, eu não vou fazer nada porque eu sou novo convertido. Na ótica humana, você acabou de chegar na igreja e de fato precisa aprender muitas coisas, criar habilidades. Por exemplo, eu não sei tocar violão e vou tocar violão. Vai sair alguma coisa? Não, não vai. Porém, existe uma grande diferença
quando nós cremos em Deus, Deus entra em nós. Deus passa a habitar dentro de nós. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Então, tudo que nós precisamos está aqui, ó. Ah, eu sou novo convertido. Não interessa, tu tem Deus. Deus libertou o povo do Egito. Deus pode fazer muito através da sua vida. Não importa como você está, não importa o que você tem de habilidade, Deus vai usar. Isso é incrível. E para encerrar, eu conto a seguinte ilustração. Existe um conto chamado O Terno de 2 bilhões de dólares. E o que significa isso? Existe um terno que ele capacita o homem, que é um grande espião, a fazer coisas extraordinárias. Tipo, ele tem força, ele tem agilidade, ele sabe dançar, ele sabe conduzir qualquer tipo de dispositivo ou qualquer tipo de veículo, porque o terno é inteligente. Ele consegue fazer diversas atividades, escalar, enfim. Porém, o vilão, para combater esse herói, ele envenena esse sujeito. E aí o mordomo desse herói, ele pega esse terno para tentar salvar o seu patrão. Mas na tentativa de salvar e naquela batalha toda, ele perde o terno para o vilão. E ao perder o terno, ele fica abatido, derrotado. E agora? O que eu vou fazer? Perdi tudo, perdi meu chefe, quer dizer, vou perder meu chefe, perdi o terno dele, perdi tempo. Aí ele lembrava que o patrão dele sempre dizia assim: tudo que você precisa estar aqui, ó. Ele botava a mão no peito, está aqui. Lembra? Ele era o mordomo do patrão, dirigia para o patrão. E ele também usava um terno. Aí ele percebeu: o terno do patrão não é o único terno de 2 milhões de dólares. O terno que eu usava para servi-lo também era outro terno de 2 milhões de dólares. Ou seja, agora eu posso terminar de salvar o meu patrão e salvar o mundo. Aqui é um filme, irmãos, mas isso aqui nos ajuda a lembrar que tudo que nós precisamos estará aqui. E quando eu falo aqui, eu estou me referindo a Deus. Deus está conosco. E essa é a principal razão para trabalharmos em sua obra, porque Ele está conosco. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, louvamos a Ti porque o Senhor não nos abandona em momento algum. Podemos tentar fugir por todos os lados, mas o Senhor nos cerca com Teu amor, e mesmo diante do nosso pecado, o Senhor está conosco. E louvamos a Ti por isso. Não nos deixa esmurecer diante das dificuldades, diante dos desafios do ministério, diante das desmotivações, diante dos nossos fracassos, mas que mantenhamos os olhos, a nossa mente, o nosso coração no Senhor, porque o Senhor é quem nos supre, é o Senhor que nos acompanha, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que age no coração das pessoas, é o Senhor, não a nós, não nós. Obrigado, Senhor, e louvamos a Ti por isso. É no nome do Teu Filho. Amém.